Existe uma ferramenta no GIMP que é muito importante que você aprenda a trabalhar com ela, porque muita gente não sabe nem que existe, que ela faz a seleção daquilo que está atrás com aquilo que está na frente. Aí você consegue eliminar o que está por trás e manter o que está na frente e assim vice-versa. Eu me chamo Alberto, tenho como objetivo trazer aqui nesse canal só ferramentas gratuitas que vão auxiliar no crescimento do seu canal e das suas redes sociais. Agora vamos lá para o GIMP, e esse vídeo aqui é 100% sem edição, porque o pessoal está preferindo entender a respeito de tutoriais, mas de forma direta, sem edição, e assim se acontecer algum BO aqui, algum bug, a gente vai seguir em frente, para a gente aprender junto. Vamos lá? Estou aqui com o meu GIMP aberto, vou criar um novo projeto, clico aqui em Arquivo, Novo, Ctrl N, que é o novo projeto, posso vir aqui em Opções Avançadas, cor de fundo não, cor de frente, que eu quero preto, que está aqui entre essas duas cores, tá vendo? O preto na frente e o branco atrás. Clico em OK, criei uma camada fundo. Tecla 1 e 2 para centralizar ela aqui no meio, porque eu gosto de trabalhar com ela assim, 50% de visualização. Aí eu já baixei aqui algumas imagens para a gente aprender a trabalhar com essa ferramenta. E se você quiser também baixar onde eu baixei, eu vou te mostrar até o final do vídeo, fica comigo acompanhando, porque eu vou dar algumas dicas em relação a como baixar a imagem certa para trabalhar com essa ferramenta. Talvez por um detalhe ou outro, você consiga um resultado melhor. Então beleza, estou com a minha imagem aqui, que tem como fundo, vou clicar e arrastar, vou manter, no caso aqui ele tem um perfil de cores de imagem, que pergunta se eu quero manter ou converter. Eu vou clicar em converter, para ficar mais de acordo com os padrões do GIMP. Só que ela está bem estendida, tá vendo? É uma foto de vários edifícios, de uma cidade, aonde eu posso fazer a minha montagem em cima, só que eu quero trazer para uma visualização dentro da camada que eu criei, que é de 1920 por 1080. Seguro o Shift e aperto o S. Aí eu vou habilitar a ferramenta de redimensionar. Beleza, aqui eu posso digitar os valores, que é mais fácil do que ficar clicando para tentar acertar e encaixar em cima da minha, no caso aqui da minha imagem, que eu criei minha camada em cima desses valores, 1920 por 1080. Então eu vou digitar 1920. Mesmo que aqui fique 1070, não tem problema, porque eu vou fazer essa imagem caber aqui dentro, para que a próxima que vier por cima ficar de acordo com o que eu estou trabalhando. Ou eu posso digitar aqui também, para não ter que ter nenhum ajuste, direto, ó, 1080. Beleza, então ele vai ficar um pouquinho maior na largura e na altura vai ficar no tamanho exato, tá vendo? A altura é isso aqui, 1080. Redimensionar. Só que eu esqueci de marcar aqui ao redor do centro, segurando o Ctrl, porque ela já vem direto para cá para o centro da minha imagem. Mas eu posso também usar a ferramenta de alinhamento. Clico para fazer o alinhamento na horizontal e na vertical. Beleza, está alinhado aqui a minha imagem. Agora eu vou trazer a imagem que a gente vai cortar o fundo. Eu tenho aqui uma imagem que eu também baixei. Eu vou arrastar aqui para dentro. Aí eu vou manter o converter, eu gosto de converter. E aqui é uma águia, só que também está bem expandido. Está numa resolução bem alta e eu vou redimensionar. Shift S. Altura 1080. Você viu que agora ela já veio direto aqui para o centro, porque eu marquei aqui, ó, ao redor do centro. Então, toda vez que eu fizer esse redimensionamento, clicar em redimensionar, todas as vezes a imagem, independente de onde ela esteja, quando redimensionar, ela vai parar aqui no centro. Clico em redimensionar. Beleza, então eu vou cortar essa águia de forma automática com a ferramenta que faz a seleção do fundo e da frente, para você aprender a trabalhar com ela. Ela não é perfeita assim, de imediato você faz o corte e fica bom. Mas se você souber trabalhar, você não depende mais de trazer esse corte de alguma inteligência artificial, ou lá do Canva que corta também tira o fundo, mas é só para quem paga o plano. E aí depois a gente vai lá para o site onde eu baixei para te ensinar alguns truques legais. Beleza, estou com ela selecionada aqui em cima. Posso tirar a imagem do meio da minha camada aqui, tá vendo? Que é a cidade, onde tem os arranha-céus. E estou com o fundo aqui ainda mantido, com os pretos passando aqui, porque essa imagem da águia ela é menor. Mas beleza, isso não vai atrapalhar em nada. Agora eu vou selecionar a ferramenta aqui em cima, que é a ferramenta de seleção de frente. Ela não tem uma tecla de atalho para mim utilizar aqui de forma
mais dinâmica, mas eu posso colocar também depois lá nas configurações. Mas como eu não uso ela tanto assim, não faz diferença ter essa ferramenta aqui com tecla de atalho. Eu posso clicar com o direito do mouse, aí eu vou ver o menu das ferramentas e vou selecionar a seleção de frente. Beleza, selecionei. Aqui eu vou reiniciar os parâmetros para você aprender do zero. Agora a gente precisa fazer uma seleção ao entorno daquilo que eu quero manter. Não precisa ser em cima, cravadinho. É importante que você deixe uma brecha para o sistema entender aonde identificar o que é fundo e o que é frente, para fazer isso de forma automática. Beleza. Então a gente está aqui com a ferramenta selecionada na seleção de frente. Vamos começar a fazer agora os pontos. Eu clico uma vez, já vai aparecer aqui uma caixa de diálogo de seleção de frente, só que isso vem depois. Primeiro você faz a seleção no entorno. Aqui está passando por fora, beleza. Posso fazer uma seleção a grosso modo, não precisa ser exatamente em cima. Fui e fechei. Terminei de fechar, agora a gente precisa apertar Enter para a gente mostrar a máscara que vai ficar por trás e a que vai ficar pro lado da frente. Enter. Beleza, agora você viu que está com uma cor azul. Tá vendo o azul que tem aqui na ferramenta? Tá pro lado de fora. O azul clarinho, que é o que a gente está vendo aqui, que é o alfa dessa cor, tá por dentro. Agora chegou a hora de eu delimitar no programa, mostrar para ele o que eu quero que fique visível. A seleção vai acontecer em cima de onde? Em cima da águia. Então agora eu tenho aqui 3 modos, que é o desenhar plano frontal, desenhar plano de fundo, desenhar desconhecido. Primeiro a gente vai desenhar o plano frontal, que é o que a gente quer preservar aqui. Só que a gente está com um pontinho bem pequeno, tá vendo? Eu posso dar Ctrl Z quando eu achar que não está legal. Eu quero aumentar a espessura desse traço, porque aqui a gente está trabalhando com um pincel. Eu posso arrastar, fazer um traço maior e começar a marcar a minha imagem. Eu posso passar aqui para fora, no caso de baixo, não tem problema. Só não posso passar do lado de dentro. Aqui passou um pouco, mas não tem problema. Vou te ensinar como a gente trabalhar com esses 3 modos para que fique o mais perfeito possível aqui essa seleção. Estou fazendo assim rápido para te explicar, mas o certo é a gente fazer com um pouquinho mais de detalhe. Aí você está fazendo o processo aqui, ficou na dúvida onde tem a seleção ainda ou não, você pode clicar aqui em tons de cinza. Aí tá vendo que você vê o que está selecionado e o que não está ainda? Posso voltar em cor. E aí agora eu posso dar um zoom segurando o Ctrl, scroll do mouse, rolando para frente. Aí eu vou fazer um desenho aqui bem delicado. Seguro a tecla espaço do meu teclado e arrasto o mouse, porque aí eu estou movendo toda a minha camada dentro aqui do espaço. Deixa esses detalhinhos para depois, porque aí a gente vai diminuir essa seleção. Tá vendo que é importante você mudar a espessura, o zoom que você dá na imagem, porque aí você pega mais detalhe. Ctrl de novo, scroll do mouse para trás. Beleza, aqui já está ficando bom. Só que eu vou mudar a espessura, porque eu quero ser detalhista aqui no bico. Eu acho que é uma parte de destaque, e aí é legal você fazer bem feito aqui para ter um recorte legal. Beleza. Tô fazendo, e aí você percebe que esbarrou um pouquinho para fora. Vamos supor que eu fui e deixei passar. Eu posso dar Ctrl Z, mas se eu estou trabalhando em cima da imagem, e aí eu já fiz um tratamento bem minucioso e descubro que lá no começo eu deixei passar um pouquinho, aí o que eu faço? Dou Ctrl Z em tudo? Não precisa. O que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar aqui a parte que eu passei. Eu estou arrastando a imagem segurando espaço na minha tecla, no meu teclado. Vou fazer o detalhe aqui. E aqui agora, eu tirei um pouco que não era para tirar. Porque você está vendo que tem a parte escura, a parte que tem o alfa que está mais clarinho. Essa parte vai delimitar o que eu quero fazer a seleção. Então eu não posso deixar esse espaço aqui. Ele vai entender que é a parte de fora. Para isso, se eu pegar, desenhar fundo e desenhar aqui em cima, também não vai servir. Tá vendo? Porque desenhar fundo é o azul mais escuro. Eu preciso desenhar esse azul mais clarinho. Para isso a gente tem a ferramenta desenhar desconhecido. Porque aí a gente vai desenhar esse lado que é neutro. Não é nem a frente e nem o fundo. Tá vendo?
Aí beleza. Eu venho aqui de novo em frontal e faço o detalhinho. Vamos ver se ficou legal. Aqui no bico, né? Deu um belzinho aqui, mas beleza. Desenhar desconhecido, só para tentar ser o mais minucioso possível. Desenhar a frontal. Tá legal. Aqui eu posso diminuir ainda o espaçamento. Beleza. Fizemos aqui o desenho da ave. Tá tudo assim no conforme. A gente não exagerou, não tirou muito, nem tirou pouco. Deixa eu dar uma caprichadinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aumentar um pouquinho a espessura. Se eu quiser retornar para o limite já estabelecido pela ferramenta, que é 10, eu clico aqui em redefinir tamanho. Porque senão fica muito pequeno. Beleza. Como aqui é mais uma demonstração, quando você for fazer, você pode ser um pouquinho mais minucioso para tentar alcançar um resultado melhor. Fiz aqui a minha seleção da parte frontal, a parte de fundo já está automática, no azul mais escuro, e o desconhecido, que é a parte aonde vai criar a nossa seleção, também está delimitado 100%. A gente não está passando nem para dentro nem para fora. Aqui eu posso clicar em máscara de pré-visualização. O que é? É uma prévia do que vai acontecer. Clico nela. Tá vendo aqui o corte como vai ficar? Como vai ficar legal? Já deu uma demonstração do que a parte escura é a parte de fora e a parte da águia, a parte de dentro, tá toda marcada. Como eu já estou satisfeito aqui com essa seleção que eu fiz, eu clico em selecionar. Tá vendo a seleção? Que legal! Agora eu posso segurar Ctrl e apertar a tecla I. Aí eu jogo a seleção para fora e não para dentro, porque senão eu ia apagar a águia e não a parte de trás. Selecionei a parte de trás, para mim já tá legal. Aí eu vou e aperto Delete. Entendeu? Só que você percebe que ainda ficou alguns detalhes da parte externa, que é a parte de trás. Aí eu posso apertar Delete de novo. Tá vendo que ele vai aumentando esse raio de alcance dessa seleção? Vamos tentar ser um pouquinho mais minucioso, apertar Delete mais uma vez. Beleza, sobrou pouquinha coisa. Eu acho que, no caso aqui, 3 vezes que você aperta Delete já tá bom. Se você continuar apertando Delete, aí você começa a excluir da imagem que você não quer excluir, que no caso aqui seria a águia. Beleza, fiz a seleção, pra mim tá legal. Posso segurar o Shift, Ctrl e apertar o A. Aí beleza, tem algumas coisinhas que acabou passando aqui embaixo. E a gente pode tratar da seguinte forma. Eu posso vir aqui selecionar a ferramenta de borracha, que também tem uma série de funcionalidades. E aí eu posso vir suavemente, com a minha camada selecionada, vir apagando. Tá vendo? Para não ficar nada tão grosseiro. Beleza. Só que como eu sei que a minha imagem ela vai conversar bem com a imagem que eu baixei de fundo, então eu não preciso ser tão criterioso assim. Porque aqui para mim já vai aparecer que tá legal. Vou sempre apertar a tecla M, que é a ferramenta mover, para não fazer algum movimento aqui desnecessário. Beleza, agora eu tô com o meu recorte feito, trabalhei com a ferramenta, posso liberar a minha imagem de fundo. Tá vendo que você nem percebe os detalhinhos que ficou? Não é 100% perfeito o corte, mas é funcional. Dá para trabalhar. Shift S, eu vou redimensionar aqui a minha águia. Eu posso trabalhar aqui com os valores, digitar, eu posso pegar aqui nas pegas e fazer esse alinhamento. Eu acho que aqui desse tamanho tá legal. Eu vou colocar redimensionar. Aí eu posso selecionar minha camada, vir aqui em alinhar, distribuir. Aí eu seleciono aqui no ponto de ancoragem o canto inferior direito, porque eu quero trazer mais para o canto possível. Tá vendo? Eu clico aqui para vir tudo para a direita e tudo para baixo, porque eu estou ancorado aqui nesse ponto. Se eu tivesse no meio, aí já seria diferente. Vamos supor que a gente quer fazer uma montagem de alguém que tirou uma foto de uma águia na cidade, como se estivesse aqui em cima de um outro arranha-céu e a pessoa conseguiu essa façanha de capturar essa imagem aqui. Aqui tem alguns truques a mais que eu acho que é legal você aplicar caso você esteja fazendo uma arte assim. Talvez você seja, bem provavelmente você é muito melhor do que eu no assunto de ser criativo em relação a isso. Então você vai saber lidar aqui muito melhor. Mas para quem está começando, está dando os primeiros passos, é bom você saber alguns truques aqui
para você ficar inteirado de tudo que essa ferramenta, esse aplicativo oferece. 100% gratuito, você pode baixar na hora. A propósito, eu tenho um vídeo no meu canal falando a respeito de como dar os primeiros passos aqui nesse aplicativo, um tutorial completo para quem está iniciando. Tenho lives ensinando a respeito de cada uma dessas ferramentas aqui. Eu já parei e eu cheguei até a ferramenta de seleção por cor. Aí as próximas lives, que é toda segunda às 20h30, eu vou começar a falar da ferramenta de corte, as ferramentas de transformação, vou falar sobre todas elas. Olha quantas ferramentas aqui. Então, se você está querendo aprender a respeito desse aplicativo, não deixa de assistir os conteúdos que estão aqui no meu canal e as lives que eu já fiz, porque estão muito interessantes e você vai aprender legal. Vamos seguir aqui em frente. Aqui o truque, para você dar uma impressão de que não é uma montagem assim tão grosseira, você pode vir aqui em filtro, selecionar desfocar, desfoque de movimento de aproximação. Aqui ficou muito, é claro, né? Como se a pessoa tivesse colocado um filtro na câmera que ela está tirando foto, que vai trazer uma nitidez maior para o primeiro plano, que é o que a gente acabou de fazer aqui, recortar o plano de fundo, e um desfoque para o plano de fundo. Só que eu posso vir aqui, fator de desfoque, e diminuir, segurando aqui em menos, tirar um pouquinho do desfoque. Aí tá vendo que legal? Posso vir aqui em pré-visualização, eu acho que aqui já deu uma sensação legal de que seja uma foto tirada com algum tipo de filtro. Deixa eu diminuir só um pouquinho, vou deixar em redondo 60, clico em OK. Beleza, já está ficando interessante. Caso você queira fazer, por exemplo, uma thumbnail, aí você consegue escrever aqui em cima a respeito do assunto que você está abordando. Então dá para fazer muita coisa legal. Dá para você também pensar em trazer uma coloração para essa imagem de fundo um pouquinho mais detalhada, como se não fosse tão de dia assim que tiraram essa foto. Eu clico em cores, vem colorizar, e aí eu posso trazer para um azul um pouquinho mais escuro, para dar uma impressão que era mais de noite, à tardezinha, tiraram essa foto. E aí é claro que é questão de gosto, cada um vai ter a sua ideia aqui em relação ao tratamento da imagem para fazer essa montagem. Posso sempre acompanhar aqui, ó, na pré-visualização. Tá vendo? Talvez seja muito. Eu posso tirar a luminosidade. Bom, beleza, já mudou bastante. Bom, só que a impressão que dá é que se você não colorizar, fica melhor. Então, beleza, posso clicar em cancelar. Vou deixar assim. E agora é o seguinte, eu vou te dar uma dica. Antes de ir lá para a dica final, que eu vou te mostrar na página onde eu baixei, eu vou falar para você a respeito desse overlay que está aparecendo aqui embaixo. Por quê? Eu estou criando esse canal aqui só para falar de aplicativos gratuitos que você pode baixar sem gastar dinheiro nenhum para fazer bons conteúdos, criar para suas redes sociais sem ter que tirar nada do bolso. Então, o que acontece? Eu estou criando um curso, primeiro, a respeito sobre o DaVinci Resolve, que é o melhor editor de vídeos grátis que existe. Se você ainda não edita vídeo, está querendo aprender, eu tenho muito conteúdo grátis aqui embaixo, na minha aba ao vivo, na minha aba de vídeos do canal do YouTube. Então, se você quer comprar um curso e pagar muito barato, porque eu estou começando a construir ele, você escaneia o QR Code que está aparecendo aqui no canto, ou clica no link que está aqui embaixo na descrição, porque aí você vai para uma página de venda que eu vou te explicar lá direitinho como é que você vai fazer para pagar, por exemplo, R$ 47,90 num curso de mais de 150 aulas, porque eu estou fazendo um curso nesse molde aqui, ó. Eu explico tudo a respeito das ferramentas, não deixo ninguém com dúvida. É praticamente o manual de cada ferramenta. Então aqui nesse canal eu falo a respeito do DaVinci Resolve, do OBS Studio, do GIMP e vou acrescentar mais aplicativos ainda. Então se você quiser apoiar essa iniciativa, clica nesse link que está aqui embaixo na descrição e pense em adquirir esse curso. Porque você vai adquirir agora que eu estou começando, vai pagar muito barato e só vai começar a contar o seu acesso de 1 ano depois que eu incluir a última aula. Então você vai ter muito mais do que 1 ano de acesso ao curso. Então pense nisso. Para apoiar o meu canal, para apoiar aqui o crescimento, a gente poder se manter fazendo esse tipo de serviço, pensa em adquirir esse curso. E futuramente eu vou lançar um clube de membros com cursos a respeito do GIMP, a respeito do OBS Studio, do DaVinci Resolve. Então me ajuda nessa iniciativa para continuar me dando fôlego aqui para manter esse canal e conseguir trazer
bons recursos para você. Vamos lá para a página onde eu baixei aqui essa imagem. Eu estou aqui no Pexels e a dica aqui é o seguinte. Você vai lá e digita no Google Pexel, que aí você já vem para essa página, você faz um cadastro, tá vendo? É legal você ter o seu cadastro, porque aí você vai selecionando as imagens que você mais gosta, deixa guardado, e aí você usa quando você quiser. Aqui eu selecionei essa águia, mas quando você seleciona uma imagem, ele começa a dar sugestão de outras imagens relacionadas ao mesmo tema. Então qual que é a ideia? Se você vai trabalhar em cima de uma águia, que aqui é o caso que a gente está aprendendo, tenta buscar uma imagem que tenha contraste com o que está atrás. Por exemplo, essa daqui está muito nítido que o que está por trás está batendo com a cor da ave. Então, talvez aquele corte não seria tão perfeito, não seria tão legal. Então, qual que é a ideia? Tenta achar uma imagem que tenha um fundo contrastando com a imagem da frente. Tá vendo esse verde aqui, que legal? Então, a águia ela tá voando, pegou a mata lá atrás e as cores dela não tem nada a ver com o que está atrás. Fica mais fácil de recortar. Essa aqui também está fácil de recortar, porque tem bastante contraste. Essa aqui, então, está excelente. Tá vendo o desenho? Você vê bem os detalhes do que está na frente. Então, vai por esse princípio. Achar uma imagem que você consegue ver um contraste legal. Essa aqui, então, está excelente. O fundo está preto, está mais fácil ainda de tirar. Entendeu essa dica? Se você quiser também, se você já tem uma conta no Canva, você pode clicar aqui em remover o fundo. Aí você vai ser direcionado para o Canva. Tá vendo? Tá abrindo no Canva, fala que vai demorar um pouco. E beleza. Aí vai e abre a imagem aqui. Aí ele vai fazer uma leitura do que está na frente, do que está atrás, porque isso aqui é com inteligência artificial. Então o processo é bem eficaz, porque o Canva é sensacional, só que tem um porém. Aqui no canto contou que essa função é uma função que é paga. Você tem 10 gratuitos quando você vem lá do Pixel. Você tem que ir lá no Pixel, na página, no site, achar a tua imagem e clicar em remover fundo. Aí vem para o Canva de forma automática. Aí você consegue usar esses 10 créditos. Senão você não consegue fazer esse corte. Aqui você já viu que está legal? Claro que está muito melhor do que o corte que eu fiz lá. Clico em pronto. Só que tem um problema. Mais um problema. Por isso que eu falo, é bom você aprender a trabalhar com ferramentas gratuitas para não ficar na dependência de ferramentas como o Canva. Se você não pode pagar o Canva agora, o que você ia gastar para ficar trabalhando com o Canva, talvez você pagaria e vai pagar menos ainda lá no meu clube de membros para aprender a usar essas ferramentas. E aí você vai aprender a editar, vai aprender a editar foto, imagem, vídeo, capturar a imagem com o OBS Studio. Então beleza, você tem esses créditos aqui, dá para você utilizar à vontade. Só que quando você for baixar, tá vendo em compartilhar? Aí ele vai dar uma sugestão. Deixa eu clicar aqui em baixar. Ele vai dar sugestão PNG. Só que o fundo transparente tá um uso gratuito, aqui com a coroinha. Aí você marca para usar uma vez e clica em baixar. Entendeu? Então a imagem vai ser baixada aqui sem o fundo. Deixa eu voltar lá pro aplicativo. Só que vai chegar uma hora que você não vai poder mais utilizar aquela imagem, aquele corte de fundo de forma automática. Mas olha quanto ficou satisfatório você utilizar aqui essa ferramenta que está 100% gratuita. Está vendo que o download foi iniciado, já terminou? A ferramenta de seleção de frente. Então marca aí. Ferramenta de seleção de frente, seleciona ela, você vai usar os parâmetros aqui igual eu te ensinei e vai chegar nesse resultado. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa eu voltar aqui para o meu OBS Studio. A edição ficou 0, então não vai ter edição, vai ficar do jeito que deu. Aí eu preciso que você fale se você achou legal essa iniciativa de fazer um vídeo assim mais espontâneo, se a minha explicação ficou de acordo, se você está satisfeito com esse tipo de explicação assim, ficou mais claro de você entender, trabalhando de forma direta, sem edição. Escreve aqui nos comentários para também impulsionar o vídeo. E pense em assistir esse vídeo que vai aparecer aqui em cima, porque é o vídeo completo a respeito dos primeiros passos no GIMP. Você vai aprender mais detalhes de como trabalhar com essa ferramenta, que tá para você baixar lá de forma gratuita. Eu ensino lá como baixar, instalar tudo. Então beleza, dá esse apoio aí para o nosso canal. Pensa em fazer parte do curso que já está disponível do DaVinci Resolve e futuramente do clube de membros, caso você não adquira agora o curso. Porque aí lá você vai ter as aulas
a respeito do GIMP, a respeito do OBS Studio e também do DaVinci Resolve. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.